Olá pessoas desse canal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu vim falar, olha eu como tô animado. Hoje eu vim falar sobre um caso que aconteceu aqui perto de onde eu moro, um caso muito macabro que inspirou o filme do mesmo nome, Macabro, que é sobre o caso dos irmãos necrófilos. Então, se você caiu aqui de paraquedas, não esqueça de deixar seu like e se inscrever aqui no canal. E aí, bora pro vídeo! Ibrahim de Oliveira e Henrique de Oliveira nasceram na região serrana, no município ali, talvez em Friburgo ou talvez em Sumidouro. Eu não consegui achar direito, mas é quase no município de Sumidouro, que fica na região serrana do Rio de Janeiro. Eles nasceram e tiveram mais dois irmãos. Veio o irmão mais velho, que eu não consegui achar o nome, veio o Ibrahim, depois veio o Henrique, e a caçula que também ficou envolvida, mas não de uma forma muito agradável, vocês vão ver mais em seguida. Eles nasceram numa zona rural e por conta da localidade, do preconceito da época, eles não conseguiram ter uma escola, ter um nível de escolaridade muito bom, ou seja, eles não sabiam ler e nem escrever, o que, vamos dizer que facilitou para que eles entrassem nesse mundo. Em uma das entrevistas, a mãe e a irmã contam que muitas das vezes o pai chegava em casa alcoolizado e batia na mãe, batia nos filhos, e o Ibrahim e o Henrique, para se livrar desse abuso, eles corriam pra mata, ou seja, eles conheciam a mata como a palma da mão deles, ou seja, tanto que demoraram demais para encontrar eles, porque realmente eles sabiam se esconder, eles não deixavam rastro algum. Tem uma vez que uma menina atirou nele para se defender, uma das sobreviventes, sobreviveram duas únicas pessoas, e uma delas tentou atirar contra ele, acertou, mas na hora que a polícia chegou no local não tinha nenhum rastro de sangue. Por conta disso também, por conta da crueldade dos casos, muitas das pessoas pensaram que era algo demoníaco, que estava possuindo eles. Muitas das lendas contam que eles conseguiam ficar invisíveis, que eles conseguiam voar por causa dessa facilidade que eles tinham de se esconder. A primeira vítima foi de Ibrahim em 1991, foi a Eliane Macedo. Ela tinha 21 anos na época e o corpo dela foi encontrado com marcas de violência e com as pernas abertas, indicando que houve algo de estupro. E em julho do mesmo ano foi encontrado o corpo de uma jovem de apenas 11 anos, negra também, junto com a Eliane, perto do corpo da Eliane. E por conta disso, eles pensaram que era algo preconceituoso, era algo racial, mas com alguns estudos, depois veio a ter mais estudos e descobriram que foi o Ibrahim, até porque ele confessou. Quando ele foi capturado, ele confessou e falou que ela falou pra ele que ela não gostava de negro, sendo que ela era negra. Ou seja, por conta disso, os policiais não deram muita bola assim e ele foi preso aos 16 anos e 4 anos depois, em 1995, ele foi solto e a assistente social dele contou em uma das entrevistas que ele já estava com o rosto mais sombrio, já estava com um olhar mais frio, ele estava mais ressentido com as coisas. Uma coisa que eu esqueci de falar também, Ibrahim era visto muitas vezes matando e depois fazendo ato de zoofilia com eles, só que com eles mortos. Ou seja, por conta disso, as pessoas também já estavam desconfiando que as mortes dessas duas crianças, dessas duas jovens, era ele. E depois, mais tarde, foi estudado que o modus operandi... Gente, eu realmente não sei falar esse nome, que é o modus operandi deles eram de pegar as pessoas em locais que não tinha muita visita, arrastar elas para a mata e asfixiar. Muitas vezes eram asfixiadas com as próprias vestimentas, uma delas foi asfixiada com a saia, outra com sutiã, ou era asfixiada com um pedaço de arame. E também eles acabavam levando as calcinhas das suas vítimas para casa como se fosse uma forma de troféu para eles. Uma coisa bem doentia. E em 1995, os irmãos necrófilos fizeram sua primeira vítima. Foi João Carlos e sua esposa Elinete. Eles eram na época do carnaval, então eles decidiram passar um tempo ali numa cachoeira da região serrana, que era um lugar não muito movimentado, ou seja, não tinha ninguém lá quando eles chegaram. E enquanto seu marido ia nadar um pouco mais à frente, Elinete decidiu dar um cochilo. E ela foi acordada quando ela sentiu um peso nas suas costas. Ela conseguiu abrir o olho. Na hora que ela abriu o olho, ela gritou porque ela percebeu que tinha realmente alguém em cima dela e tinha mais alguém na frente dela. Ela não conseguiu ver quem era, mas ela começou a gritar. E quando um deles percebeu, deu uma pedrada na cabeça dela, ela acabou desmaiando
e quando ela acordou, ela viu o corpo de seu marido sendo estrupado na frente dela. Aí eu fico imaginando como é que deve ter sido a cena pra ela, o quão aterrorizante deve ter sido, porque logo após, eles simplesmente arrastaram ela pra mata, e diferente das outras vítimas, em vez de eles estruparam ela primeiro, pra depois tentar matar. Mas enquanto um estrupava, o outro ficava dançando segurando um livro preto com uma cruz dourada. Então, num descuido deles, ela conseguiu escapar e correu até chegar num barranco de mais de 2 metros, e ela se jogou e acabou e algum grupo de pessoas acabou encontrando ela e a resgatou. Essa notícia acabou se repercutindo por toda a região e todos já sabiam que quem estava matando, que era o Ibrahim, mas ninguém sabia que era o Henrique. Logo depois descobriram que eram os irmãos. Gente, eu vou pedir desculpa por causa que meu nariz ele tá meio entupido. Bem entupido, que eu tô saindo de uma gripe agora. A próxima vítima deles foi dia 1º de abril de 1995, foi a dona Vera Lúcia. Era tia deles e por conta disso, muitas vezes as pessoas ao seu redor desconfiavam que ela dava comida, que ela dava de tratar deles da mata até ela ir até um determinado ponto e deixava uma comida pra eles. Por conta disso, ela sofreu muito preconceito. Mas nem isso adiantou, porque em 1º de abril de 1995, o corpo dela foi encontrado a mais de 200 metros da casa dela, onde ela tinha necessidade de asfixia. Ela foi asfixiada com o próprio sutiã. Ela tava sem a calcinha e tava com um pedaço de pau enfiado nas genitais. A próxima vítima foi a esposa de José Lapa, uma senhora grávida de 7 meses, e o seu filho. Ela trabalhava nos afazeres domésticos quando foi atacada, e quando o filho percebeu isso, ele tentou salvar a mãe, mas infelizmente ele veio a falecer por causa de tantas pauladas que ele acabou levando. Nesse momento, o corpo dela foi encontrado, mas à frente eles arrastaram ela foi asfixiada, e depois estruparam ela e depois mutilaram as genitais dela. Eu não vou entrar em tanto detalhe com a questão das vítimas, porque é algo muito, muito pesado mesmo. Mas então, numa segunda-feira, um lavrador conseguiu avistar o Ibrahim andando pelas redondezas e decidiu ligar pra polícia. E enquanto a polícia não chegava, ele decidiu segui-lo pra ver onde ele estava indo, pra não perdê-lo de vista, pra quando as polícias chegassem, finalmente prendesse ele. Mas Ibrahim, percebendo isso, queria ameaçou atacar ele, e ele saiu correndo, mas foi impedido com 5 tiros de uma polícia. Ele conseguiu correr pela mata, mas 2 horas depois, o corpo dele foi encontrado, já sem vida, e totalmente depilado, tipo, liso, e com uma calcinha de uma das vítimas. Ele tava usando uma calcinha de uma das vítimas. Ou seja, logo após isso, 1 ano praticamente depois desses ataques, no dia 17 de junho de 1996, Henrique decidiu se entregar por medo das pessoas matarem ele, porque ele estava realmente com muito medo. E em 1º de setembro de 2000, ele foi julgado e condenado a mais de 34 anos de prisão. E em 2034, ele vai poder pedir voz de prisão, como se fala. Eu não sei se é voz de prisão, mas é pedido pra sair da prisão. O que eu achei muito engraçado desse caso é que é da justiça do Brasil, entende? O cara matou e o cara estrupou mais de 9 pessoas, incluindo crianças. Até a própria mãe e a irmã foram vítimas. Elas não morreram, mas elas contam que muitas vezes eles chegavam e estrupavam ela. Mas infelizmente a justiça do Brasil é assim. E por conta desse medo da população com os irmãos, as pessoas não andavam mais desarmadas. As mulheres, principalmente as mulheres, só saíam de casa acompanhada de alguém por conta desse medo mesmo dos irmãos. Mas então é esse o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não se esqueça de se inscrever no canal e até o próximo caso.